Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo. Você tá com um suéter bonito? Nossa, que É, lindo! isso aí é resto do Márcio, aquele que me deu. É, bonitão. Toda vez que eu vejo os filmes de Natal, que tem lá, assim, aquela história do... No Natal eles vestem o dia do suéter estranho, esquisito. É, por Eu acho aí. que tem umas coisas muito legais. Eita, fé. O pessoal que não tem muito sol, né, tem que arranjar o que fazer. A minha irmã conta umas brincadeiras muito legais que eles fazem lá. Nídia! Reno, de volta, Tati, de volta. Obrigada, viu? Aqui, Nídia, a Benara avançou com um negócio pra gente super legal, tá? Oi, Depois a Gilda, tudo gente bem? conversa. Gilda, tudo bem? Tudo bem? Acho que ela não ouviu, né? Você me ouviu? A Benara, acho que você tá me copiando também, né, Benara? Essas coisinhas. Ah, então ótimo. Não sabia, não. Por isso foi Tô ótimo. acompanhando. Bacana. É bom que depois nós vamos colocar mais em prática. Na quinta, aí eu vou aproveitar para imprimir, Bernardo, eu vou passar hoje na papelaria e imprimir. Ainda tem prazo, né? Porque é quinta. Aí, Nídia, na quinta, conversei com a Nilce, na quinta eu vou lá e vou levar o material em vez de ir terça, porque terça não dava para mudar muito o que tinha de agenda, sabe? Tranquilo, aham. Aí Certo. eu conversei com ela. A Elisão já está entrando, falta quem? Só o Fabrício? Posso só, Fabrício. A Rose Vocês vem também, avisaram não? para ele que era para sair Ah, logo não. hoje, Júlio? Miriam e Rose também. Eu coloquei no grupo como um todo, é onde estamos todos, né? Aí avisamos pro Fabrício, ele estava com a gente lá. Na... Rose chegou. Rose é linda! Tudo bem? Boa tarde, Boa Boa tarde. tarde. Marcelino. Tudo bem, tudo bem. Tudo. O raio mais distante está entre Marcelino, Benara ou Reno de. Ah, não, tá Nídia. É Você vai à Nídia, né? distância? De distância até Rose é É. Lígia Nídia. está onde? Sete Lagoas, Lígia? Lagoa Santa. É, Lagoa Lagoa Santa. Santa, quer dizer, perdão. Uhum. Ô, Nídia, aquele dia eu estava em Lagoa Santa que chegava por detrás. É Santa Luzia que chega ali por detrás. Eu No- vi que você tava assim meio. Nossa, mas eu me perdi Eu demais. falei assim, ah, eu não tô sabendo desse caminho da Gilda, não, mas tudo bem. É que de Nova Lima para Santa Luzia, né? Tem uma saída lá por Raposa, não é isso, Rose? Que vai até Santa Luzia? Santa Luzia, por onde? Ou Sabará? De por onde que é? Tá. É Sabará. É Sabará, tá vendo? Nossa, geograficamente. Está ótima, né? Vou sair aqui um pouco. Oi, Rose, de novo. Esquece tudo que eu falei. Você está ótima nessa questão de localização. Um dia eu peguei o Uber lá de Nova Lima voltando e foi uma loucura. O trânsito estava ruim. O moço falou assim: não, o GPS está mandando aqui. E a gente foi rodando, rodando, rodando. E nunca que chegava no anel rodoviário, eu falei: meu Deus! E passava de um lado, eu via macaco, eu via girafa, eu via onça, eu via tudo ali naquele pedaço. Até chegar no. É um exagero um pouquinho, mas como era floresta, viu? Até chegar no anel. Tem uma parte ali por dentro, por trás dos condomínios, né, Rose? Aham. Muito, muito grande. Acho que chegou todo mundo, né, gente? Acho que sim, só tá faltando aqui Miriam, e eu acho que ela vai ter dificuldade para entrar, que ela vai estar em deslocamento, né? Não, É, tranquilo. é porque ela tá dando um suporte para a gente lá na Boníssima. Eu não sei se hoje era um dia que ela ia conseguir. Eu conversei com ela ontem e estava previsto. Ela ia ter algumas coisas para resolver, mas
Se ela chegar, vai ser ótimo. Se não, é porque ela vai estar entrando lá nesse trabalho lá. Tá, ok. Bom, o Márcio hoje não pode participar, é isso, né, Benara? Ele até entrou aqui, não, não foi não? Aquele lá, ou aquele lá é outra pessoa. Ele tinha entrado no Meet. Não, Elisângela. Ah, é Elis que entra com aquele? É Elis. Como eu tô logado no Google, como quer que eu use e-mail, o e-mail do Google tá no nome dele, então pode ser eu aí também. Ah, tá. Ah, pode Se bem ser. no Meet eu entrei como, né, logado no Google, então apareceu o Márcio. Aqui no Zoom entra como Renato, mas lá no Google vai aparecer como Márcio, que tá o Google tá no nome dele. Entendi. Ah, Bom, Marcelino? não, na verdade, essa reunião é uma reunião que eu acho que a gente sabe que tem sido importante para trazer essa unidade, né, na equipe, né, a gente está alinhado também nos trabalhos, nas frentes de trabalho, e principalmente para o Márcio, para ele tomar ciência como é que está o andamento de cada um. O Márcio tem a dinâmica dele de conduzir aqui. Normalmente eu entendo que é a gente atualizar cada um as tarefas que estão conduzindo e dar um posicionamento, né? Depois eu vou passar para ele o link dessa reunião, caso ele tenha tempo para assistir, ou então a gente vai fazer um resumo das ações aqui, igual a gente faz das reuniões, né? Aí a gente podia começar só para dar um posicionamento do andamento das tarefas de cada um, para a gente poder estar caminhando, né? É um desafio trabalhar a equipe nesse formato, mas eu acho que a gente tem feito isso bem bacana. Então, na verdade, é convidar quem quiser falar um pouco primeiro, como é que está as tarefas que está desenvolvendo e como é que anda e as entregas. Quem quer falar primeiro? Eu posso Vou começar falar aqui. perguntando? Melhor, pode ser. Não, Pode. vai lá, Tati, já que você abriu, Não, pode pode perguntar, começar. não? Não, eu Pode ia começar. perguntar para o Fabrício, porque a gente está com algumas demandas que são pequenas, e eu colaboro até com a organização pessoal ali. Nós estamos com o curso para começar na segunda, e outras pessoas vão falar disso aqui, mas o Fabrício tem uma demanda extremamente importante, porque o Márcio vai estar deslocado, né, Fabrício? E aí tinha um pacote de dados dele que a gente precisa, porque ele consome muito mais. Então, assim, nesse caso, você pode. Aliás, Gilda, pegando um gancho na sua fala, você está falando da questão dos dados, né, da transferência, e eu vi um anúncio hoje do Gustavo, que é esse programador nosso aí, vendendo uma Starlink por R$ 700, uma mini, Fabrício. Ó, Eu sempre achei que talvez o Márcio deveria ter isso. Eu não sei se isso é muito pesado para ele levar numa mochila, porque eles desenvolveram uma antena, Gilda, leve e pequena da Starlink. Também não sei se adianta comprar o equipamento, porque deve ter uma mensalidade para pagar também. Mas baseado em tudo que a gente já sofreu por aí, eu acho que pelo menos consultar o o Gustavo, que é um Gustavo? cara conhecido, e saber se esse equipamento atenderia a gente e como que faz para usar e quanto é que custa, se o Fabrício pudesse fazer isso para nós, para dar uma opinião para o Márcio, às vezes a gente já Sim. tem a tecnologia e fica sofrendo com as situações, entendeu? O que vocês acham? Marcelino. O Márcio está entrando aí, inclusive, está entrando agora nessa reunião. Interessante, Marcelino. Eu uso Starlink, Marcelino. Eu gosto, só que a minha não é a portátil, né? É. E quanto que você paga por mês aí? Então, a minha mensalidade é 236, mas a mensalidade da móvel eu sei que é mais cara. Aí eu não sei Ah, qual sei. o preço certinho, mas a internet é muito boa. Não é? Será que Uhum. dá para levar numa mochila? Eu acho que dá, eu acho que dá. Ela é tipo um notebook. A que eu tenho aqui, que é móvel, que é fixa, ela já é pequena. A outra, então, deve ser bem pequena. Minha irmã também tem uma. Ela fala que é ótima. Ela leva porque ela é professora de piano, e aí às vezes ela precisa acessar algumas partituras, e ela fala que, dependendo dos locais, como é um trabalho voluntário na igreja dela, aí ela precisa acessar para colaborar, né?
Aí ela tem uma. Eu estou pesquisando aqui na internet, está falando que a partir de R$ 315 por mês a franquia de 100 gigas. O Márcio não precisa de franquia grande, então é só para ocasião específica. Talvez pode ser interessante. Mas, em Ia tese, né, ele facilitar teria. muito para ele nos hotéis, né? Que às vezes é uma instabilidade grande, não é isso que você está querendo dizer? É, porque a gente não pode confiar no hotel, sabe, Gilda? Já aconteceu da gente ir para o hotel e testa. Aí, na hora da reunião, costuma ser à noite. É o horário que o hotel piora a internet, porque chega todo mundo. Chega Então, muita não gente, né? funciona. Não sei por que que os hotéis não têm isso como uma coisa de valor para os seus usuários, sabe? Todos Talvez os hotéis, os mais caros, os é, mais baratos, tudo é ruim, até hoje que eu já vi. Aí você não tem estabilidade. Aí você tem que ir lá para o saguão do hotel, onde você fica mais perto do roteador, e o barulho não deixa você fazer uma boa reunião. O ideal é ter ela dentro do quarto. é, Aí você tem privacidade para trabalhar, entendeu? é. Ó, minha sugestão era essa. Agora, custo, essas coisas, aí tem que ver com o Márcio e com o financeiro, ver se é viável ou não fazer uma Mas contratação dessa, ou se tem demanda nesse sentido. Mas eu estou falando é porque o Márcio está ficando muito sobrecarregado e às vezes tem agenda para fazer, tem data de curso para fazer. Se tiver um recurso desse, eu não é uma acho, ferramenta. eu não penso que é custo, não, tá, Marcelino? Se for um Pois é. dia bem feito, isso diz respeito à qualidade da entrega. Então, isso não é custo, isso é um investimento. Não podemos presumir da, da qualidade assim, como se ela fosse algo dispensável no dia que está, ou substituição, porque pode ser que a gente não tenha como mudar o conteúdo. Então, isso é outra história, mas nós já tivemos que mexer na estrutura do curso em função da ausência dele. E aí, por causa disso, inclusive por causa de tecnologia, eu entendo que nós precisamos investir. Cada vez que tiver uma alternativa, isso é um futuro inevitável e necessário. Ó, aqui, ó, na pesquisa que eu estou fazendo, eles têm um plano, inclusive, que chama Viagem. Pois é, Plano Viagem. é o homing da Starlink, né? Eu acho que é um plano que, por algum tipo de controle, né? É, eu tô só brincando com a questão do móvel, que é como se fosse isso, é como sabendo que ele está em homing, né? Em viagem, aí ele, deslocamento, ele vai acabar usando. Aqui está dizendo que ele é 339. Agora, para a gente ser objetivo aí, para a reunião de segunda-feira, tem mais dados para o Márcio? Ele vai conseguir fazer a palestra, a participar do curso, Fabrício? Ô Marcelino, eu, eu não consegui fazer uma ligação lá, olhar com a TIM direitinho, qual que é o saldo, mas eu vou fazer eu vou fazer isso agora após a reunião, só para conferir o saldo de dados. Não aceita fazer crédito, não? Você faz lá R$ 50 de crédito lá e manda para o Não, número dele? não corporativo não, tem que ser tudo tem que ligar lá para a TIM no setor corporativo. Tá. Eu vou te passar também que eu estou precisando, porque o número que sustenta o assistente hoje, ele é um número de cartão, certo? Eu que coloco crédito nele. E eu quero passar esse número para o corporativo. Se eu te passar o número do assistente, você consegue fazer isso? Você precisa de mim para alguma coisa? Transformar ele. Não pode ser o plano mais barato que tiver. É, estamos na expectativa. Se mudarmos para Claro, isso vai ser resolvido rapidinho, né? Tem a linha da Tatiana e agora teria a sua. Se continuarmos na TIM, aí tem uma burocracia lá de documento, papelada lá, mas a gente pega carona. É porque é transferir um número que hoje é TIM pré-pago para um número de mensalidade mais barato que tiver para a empresa. Porque eu tenho receio de eu esquecer de colocar crédito e não cair, entendeu? Sim, só não pode mudar o número, né, Marcelino? Não, é o mesmo número aqui. Não, tá, não é interessante mudar o número, beleza. Não pode, inclusive, senão eu vou ter um trabalho danado. É. Certo. Aí eu Perfeito. já te mandei o número aí no nosso grupo. Olha isso para nós, coloca na sua lista aí de tarefas, fazendo favor. Junta com o número da Certo. Tati, Fabrício, para a hora que a gente fechar, porque nós estamos em análise com a Claro, então isso tudo bem. Agora tem um detalhe aqui, a Rose vai me responder sim ou não, que a gente vai saber se você vai conseguir aumentar os dados do Márcio ou não, tá, Marcelino?
Rose, conseguimos fechar aquela questão com a TIM hoje? Vamos conseguir? Gilda, desculpa, eu perdi o final, que eu fui salvar o número do Marcelino, o do assistente. Desculpa, perdi o final. Não, não, eu vou repetir, Vamos sim, né? sim, Talvez. já tô até te enviando os comprovantes das últimas contas para você verificar. Incluindo essa última, né? É, Ótimo, obrigada, Rose. Mas, Fabrício, pode ligar para a TIM hoje. Aí você já disse que tá ok, porque eles vão te perguntar. A Rose já confirmou que foi feito, ok? a Ok. última no final, confirmei até. Obrigada, viu, Rose? Você brilhou. Brilhei, não. A última É, não me entendeu. Eu é, sei, Últimos comprovantes que a gente efetuou aí. eu sei. Eu recebi aqui até maio. Mas a é, de abril, né? Ah, ok, Fabrício. Você vai tentar para a gente, por favor. Mas qualquer coisa, você diz que está previsto para a semana que vem. o plano do Márcio é o melhor plano possível, né? O Márcio podia assim, veja qual que é o maior plano que existe na TIM. O Márcio está com um plano que é o maior que existe, não tem nem como aumentar o plano. O que tem é como contratar pacotes extras de dados móveis. Mas aí após a reunião aqui, eu vou ficar por conta de resolver. Tá. Eu entendo que talvez seja uma segurança para ele saber que a gente olhou, sabe? Então, independente disso, a gente olha, porque o plano dele dá conta e até porque ele não usou viajando nenhum curso desse mês. Então, tá dentro do pacote dele. Se a gente tiver problema, pode ser por redução de uso da quantidade lá, por qualquer questão que seja, assim, até internamente, porque a gente realmente teve algumas questões de atraso com eles aí no último mês para poder pagar. Então, o de junho está aberto. É isso que a gente estava falando aqui agora. Então, Certo. assim, Licença, Edito, só aproveitando isso aí. Essa ideia da Starlink, parece ser muito boa, porque independente se a gente for continuar na TIM ou mudar para Claro, as operadoras não funcionam 100% em todo lugar do Brasil. Então, Starlink acho que é algo assim, é um investimento mesmo importante. sim, com certeza. Tem que Então, ver se Fabrício, é grande, né? Se cabe. Por isso que eu falo, tem que perguntar para o Gustavo, que ele é próximo da gente. Se você mandar uma mensagem aí para ele e saber se isso dá para levar numa mochila, se não é tão difícil de carregar, porque se for, mas não vai ter mais essa dificuldade, talvez, né? Não sei. Certo, Acho que é. valia a pena, antes de tudo, conversar isso com o Gustavo. Ele é próximo, ele vai te falar, inclusive, o uso dela. eu vou olhar isso só para a gente avançar. Aí eu olho essa questão, que já até anotei aqui para eu olhar com o Fábio, com o Gustavo eu diretamente, que aí eu já te trago uma notícia, tá? Ok, É, Acho que aqui com o Fabrício era essa questão. Nós estamos vendo a questão da Clara e a Tati que ia falar, certo? depois da Tatiana tem uma questão. Ah, não, outra questão. Tem, Fabrício? Mas é Quer falar? outro Tá, assunto. ok. Ei, gente, boa tarde. Não, é só para poder realmente passar as demandas que estão solicitando, né? Que vocês estão. A semana que foi, realmente, conforme ela costuma acontecer, né? Fiz as agendas do Márcio, dei um apoio aí na proposta, muito pouco na proposta da Fijan que a Benara fez aí, para a gente poder estar encaminhando, mexi no credenciamento do Amapá, credenciamento não, da renovação, né? Só que, na verdade, ainda estou guardando alguns documentos, que é a ata. O curso também já encaminhei os e-mails, minto, os e-mails não. Mandei para a lista do Márcio, né? As inscrições, quer dizer, para a lista de todos os projetos do Márcio e do Marcelino. Vou fazer o link hoje. As agendas também estou acabando de enviar aqui agora, ajuda de custo, então aqui está sendo realizado conforme a minha rotina mesmo, das minhas tarefas.
e demandas. Bernarda, é, Eu tenho uma você... proposta, desculpa, Gildo, perdão, eu ia perguntar para a Tati. Não, pode falar. Eu tenho uma conversa com a dona Neide, que eu fiz reunião com ela anteontem. Eu fiquei de fazer uma proposta para ela, Tati, que ela vai tentar receber no Sebrae de 4 semanas de trabalho de consultoria, de 2 idas de 2 semanas, de PCP, para consultora Kelly. Eu não sei como é que está a agenda dela, e a dona Neide está com uma urgência que ela tem muito medo da seca que está chegando, o período que não chove, e precisa organizar o processo produtivo porque fica com problema de abastecimento e tudo mais, e ela queria a consultora lá. Eu não sei como é que está a agenda da Kelly, mas eu combinei com ela de segunda-feira mandar uma proposta que ela pudesse apresentar no Sebrae. Ela falou para mim que quer fazer, nem que seja particular, mas ela quer tentar o Sebrae primeiro. Eu não sei como é que estão os orçamentos, mas a princípio eu pensei em fazer um orçamento para ela tentar no Sebrae de 4 semanas de trabalho. Se ela não conseguir no Sebrae, aí eu pensei em dar um outro preço para ela, mais em conta para a gente poder não perder o negócio. Mas para o Sebrae pagar, eu entendo que eu não posso fazer esse preço menor. O Sebrae é pior para pagar, tem nota fiscal com imposto alto, demora, é aquelas coisas. Então, eu queria dar o preço para o Sebrae de R$ 6.500 a semana. 4 semanas de trabalho, que é o preço que a Sucesso, por exemplo, cobra R$ 180 a hora, acho que dá até um pouco mais. Não sei se o Sebrae pagaria, mas não é um projeto normal. É um projeto que ela já conversou com um técnico e está aguardando a proposta nossa. Se tiver alguma negativa, ela vai tentar receber do Sebrae nem que seja as passagens do consultor. Então, são 4 viagens, né? 2 de ida e 2 de volta, para eles pagar. Custo de hospedagem e estadia por conta deles. E o custo da nossa hora pode colocar 6.500. Se ela não topar, aí eu faço uma outra proposta para ela, no preço para ela pagar. Você tem como fazer para mim essa proposta? Tá, depois você me passa tudo direitinho, Beleza. beleza? Que vai Era ser a só isso, Gilda. demanda direitinho. Aí eu faço assim, com certeza. Tá. Era só isso. Desculpa, Gilda. Não, não, tranquilo. É, alinhado com a Tati, Tati anota e vocês se falam depois, é isso, Marcelino? Passo para ela, mas basicamente a proposta é essa: são 4 semanas de 40 horas para executar em 2 etapas de 2 semanas. Não, sim, mas eu falo o que a Kelly vai fazer direitinho, porque a dona Neide gosta das coisas mais detalhadas, entendeu? Sim, mas nesse caso é PCP, parte de Ah, produção. tá. Aí você Então tá. coloca Então tudo eu que posso está lá de pegar o que tiver produção lá e colocar. Planejamento, na controle, linguagem do produção, tá. Sebrae. Na linguagem do Sebrae é projeto de produção. Aí você coloca aquelas etapas lá padrão do Sebrae, porque ela vai tentar isso. Aí a execução, a consultora vai precisar chegar lá para ver em que momento ela está, porque ela já faz muita coisa, mas ela precisa de ajuste no processo. Ela já usa congelamento, mas é aquele negócio, faz, aí você vai checar, precisa melhorar a consistência das coisas. Basicamente é isso. Tá? Eu pergunto porque você sabe que ela é bem, né, detalhista. Igual Sei, aquela sei. demanda que eu coloquei lá, ajustar, o quê? Ajustar o pão, né, que nós colocamos. Ela já questionou, não, tem que ajustar meu pão, não, meu pão é ótimo. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, tá? Mas ela ficou muito satisfeita. Eu fiz a reunião com a Kelly chegou nela já preparada, sabendo como é que é o temperamento da cliente, aí ela gostou. Porque realmente ela não é fácil de atender, não. É mesmo. De lá para cá, eu nunca mais falei com ela. Não ligou, não perguntou mais. Eu perguntei que dia que a gente vai fazer a nova reunião. Aí se perde, ela Essa se vai. semana eu combinei com ela à noite, que no outro dia a gente tinha a reunião. Aí ela ligou para a Tatiana para reclamar e marcar a reunião, que eu tinha marcado com ela ontem à noite. Licença. Antes, na sexta-feira passada, ela me deixou desesperada, porque ela precisava do Marcelino com urgência, urgência. Ele colocou assim, urgente, urgente, urgente. Aí Fui marcamos lá para no segunda de Marcelino. manhã. Aí marcamos para segunda de manhã. Pode ser? Pode. Porque é urgente, é urgente. Beleza. Depois ela me mandou uma mensagem. Aqui, minha reunião é hoje? Eu Faltou. pensei, não é na segunda?
Eu falei assim, não aconteceu? Ela, não, não sei o quê. Aí, Ela beleza. fa- Fui no Eu chamei Marcelino. ela. Quer me saber primeiro com o Marcelino. Marcelino, não aconteceu. Ah, ela não pôde. Eu falei assim, ah, foi marcada para hoje. Eu falei assim, ah, então tá bom. Eu falei assim, dona Neide, está confirmada hoje. Qual é o horário? Aí, o Marcelino, qual que é o horário? Porque eu preciso urgente, urgente, urgente. E eu mandei mensagem para ela 2 horas antes da reunião para confirmar. Eu vi que ela estava online, vi que ela visualizou e ela não apareceu. Chegou mais tarde, ela falou assim que esqueceu completamente da reunião. Muito bom. Rose, Nídia, Miriam, que acabam ficando um pouquinho. Outro Márcio entrou aí. Márcio, Miriam é Márcio, Renato era Márcio. Quem mais era Márcio, né? O Márcio Acaba está em agenda que presencial, ele não vai ter como participar, não. quem? O Márcio está em agenda presencial. Pois é, por isso que a gente ficou assim. O Márcio entrou, o Marcelinho falou, o Márcio entrou, era Miriam. Márcio entrou, era Renata. Mas é ótimo, porque os logins entram primeiro com o nome e a gente tem que renomear mesmo, é natural. Aí a gente fica achando que é ele. Mas só brinquei porque o Márcio realmente não não virá por isso. Mas, gente, então é o seguinte, quando eu chamei Miriam e Rose aqui, né, e Nídia, porque tem assuntos que realmente vão ser mais com as outras áreas mesmo, então a gente tem momentos aqui, é bom que vocês tomam conhecimento de coisas que vocês há muito tempo só sabiam lá como conduzir na burocracia, né? Mas, na verdade, a gente está no front, a gente tem sempre algumas situações. Vamos para frente com mais algumas coisas. Tati, algo mais? Por enquanto, não, né? Eu vou dando notícias das minhas agendas para você, e aí eu aproveito para dizer para o Marcelino, sempre que eu estou com algum cliente que envolve ele, ou envolve o Márcio, eu dou um sinal de que eu estou atendendo ali, ou falando alguma coisa, ou manifestando, mesmo que às vezes, em algum momento, eu deixe de entregar o relatório em si, até porque tem algumas coisas abertas ainda para fechar no processo dela, mas eu poderia estar entregando com as etapas, então eu estou em débito com isso, com você. Nídia, pode ser que no meu cenário vem Tati, depois vem Nídia. Uai, Gilda, eu sigo aqui nas minhas tarefas, pegando a parte do departamento pessoal que agora tá comigo e envolvida nessa NR1 aí que tá me deixando de cabelo em pé. Ainda bem que você tem duas parceiras, uma que faz muita coisa assim mais rápido, e as outras duas que somos Manuela e eu, né? A gente vai te dar suporte nas outras coisas também. Mas a Benara produziu um material junto com aquela nossa conversa e que foi bem de encontro a tudo, e você tá com o andamento. O restante agora, que envolve burocracia, a gente aplicar o questionário, né? E aí a gente evoluir com você. É, é isso aí. Tá bem. Então, mas espera aí, departamento pessoal que você disse é das lojas ou o nosso também? Não, das padarias. Das padarias, ok. Perfeito. Da padaria agora. Da padaria. E aqui conosco fica Miriam, com o DP com a gente, né? Normal, Sim, como sempre, né, normal. Miriam? Não te ouvimos. Tá. Nós vamos te ouvir lá no chat, né? Tá. Aqui na minha fila vai o Renato. Tudo bem, Reno? Tudo bem com vocês? Comigo sim. Bom, aqui, deixa eu pegando as minhas demandas aqui, tem aquelas que são recorrentes, né, igual o clipping que eu mandei a primeira leva de e-mails aqui agora, então tem que esperar mais uma hora para mandar mais uma outra, e aí vou mandar no Zap para vocês também. Tem concluir os manuais de né, do curso Alta Performance, que o Márcio tinha pedido para fazer 3 versões, uma MR, uma Sucesso, uma com logo do Propõe Sucesso e outra sem. Então tá feito também. Deixa eu ver aqui. As pílulas de conhecimento, a gente tem feito também, estou dividindo com ele, a gente ainda não publicou nada ainda, né? Ele ia olhar com o Marcelino essa questão de como é que a gente faria essa publicação no grupo. Então, não sei se ele teve esse papo com a Marcelina ainda, mas a gente tá, independente disso, eu tô Não entendi, montando. não. O que é que você falou?
aquelas pílulas de conhecimento, lembra que o Márcio disse que a gente vai usar Aham, então, a gente já estou produzindo, já deve ter entre 15 e 20 já. Então, tenho dividido com o Márcio. A gente fez um primeiro legal, modelo, disse que estava ok, então eu tenho pegado a partir dos artigos, né, dos vários que a gente tem, que ele tem publicado e produzido a partir daí. Então, a gente está fazendo, na hora que ele der o start para a gente começar, já tem um estoque legal para a gente colocar aí, né, ao longo legal. dos dias. Bom, clipe, então, tem estudo de viabilidade de Curitiba, que a Benara me passou os materiais, mas eu recebi, li, mas ainda não escrevi nada disso ainda. A gente ainda tem um prazinho. Essa semana teve relatório, né, para a empresa lá de Sabará, do Educare, que a Júlia fez, a gente montou. Benara trouxe as contribuições legais para complementar, só acrescentar isso no relatório para fechar e passar para a Tati de novo. E por fim, tem o projeto com a Qualicom, né, que Benara me pediu para ajudar ontem, para a gente montar um portfólio para a Qualicom em cima dos produtos, né? Então, tem uma lista de produtos que o Márcio passou e a gente está analisando outros portfólios que já existem, né? Vianney e mais uma série de que ele mandou ontem, Dossiê, Dublê, por aí vai, para verificar a quantidade de produtos por caixa, como é que essa coisa é organizada para a gente ter uma ideia meio consistente para dividir com o pessoal da Qualicom. Então tá, eu tava para terminar hoje, Benar me passou mais um tantão, então eu vou avaliar, mas ainda espero conseguir terminar hoje, viu? Já dando retorno aqui, Benar, daqueles modelos que você passou ontem, a tabela que o Márcio estruturou nem estava ruim, né? Assim, tem valores ali que estão bem, o que foi proposto ali por ele naquela tabela está bem compatível com muita gente, alguns dos produtos ali batem com o que a Vianney faz, por exemplo, né? A quantidade de produto por caixa, o tamanho das caixas, né? O volume em quilo que cada caixa é embalada. Então tá dentro. Inclusive a do pão francês, eu segui esse modelo mais da Vianney para ter uma caixa com 7 quilos de produto. E é o que eles usam assim, mas ainda assim eu vou avaliar o restante. O que está pegando mais é as quantidades de massa, né? Que não tinha nenhum daqueles catálogos que vocês mandaram. Desses outros de hoje eu vou dar uma avaliada também, vou pesquisar pela internet, ver o que que a gente tem de modelo aí para fechar. Entre hoje e segunda, eu queria terminar hoje. Vamos ver se eu ainda consigo. Se não, segunda-feira tranquilo, dá para montar isso e a gente parte para fazer o portfólio estruturado mesmo. É isso. Legal. Só para atualizar, pegando o gancho aí da questão do aplicativo, o Renato, eu fiz o alinhamento com o programador essa semana para fazer o aplicativo, entreguei os entregáveis, porque eu achei que já estava tudo resolvido e ele estava me esperando com um documento escrito, né? A gente já tinha feito uma reunião, ele falou que entendeu e o documento que eu mandei não ficou bom, aí eu fiz outro. E aí está tudo ok, ele está trabalhando nisso para ter esses recursos. Aí até a Benara me mandou que agora o nosso aplicativo, essa semana, o rapaz falou que corrigiu, que estava com problema de receita. Para minha conta, eu peço, ele manda a receita, que a Benara tem certeza que está lá e eu baixei, e para ela, por exemplo, não vai. O Márcio pediu outra receita, ele entregou outra, então tudo isso eu passei para ele. Aí ele falou comigo, está tudo ok ontem. Aí eu pedi para a Benara e o Márcio testar, ela testou, deu errado. Aí fui ver agora, nem respondeu o aplicativo, ele respondeu. Então ele está travado. Aí já mandei uma mensagem para ele aqui, porque já aconteceu esse travamento por falta de pagamento numa estrutura. Porque para funcionar o assistente, tem custo mensal. Além da mensalidade da conta, tem mensalidade de workspace, tem mensalidade de uma ferramenta que tem um nome Hetzner, uma conta lá, e eu estou olhando aqui, eu paguei. Eu estou pagando, mas isso aqui, Rose, eu vou precisar depois passar para você para migrar o pagamento do meu cartão para a empresa. Então, eu estou migrando a conta, tem mais custos aqui também. Aí eu estou levantando, combinei isso com o Márcio, para virar uma cobrança recorrente com o número de cartão da empresa. Senão a ferramenta sai do ar. Nesse caso, eu paguei dia 4 de junho, está em dia e a ferramenta travou. Então, deve ser outra coisa que está em aberto, que eu não sei o que é, que eu já mandei para o programador aqui e vamos ver se ele me responde. Beleza?
Só para atualizar. Então, assim, na hora que ficar pronto lá, é bom que tenha aí esse recurso dos conteúdos, porque a gente vai. Eu acredito que essa ferramenta, inclusive, a gente, quando idealizou o assistente do aplicativo, a gente pensou numa função que a gente acha que pode ter mercado, que seria o seguinte: além da ferramenta ser usada para qualquer um que paga uma assinatura e ter nossos conteúdos lá, a gente poderia usar essa ferramenta para prestar um serviço para as empresas nossas, colocando os conteúdos deles lá dentro. Por exemplo, a Montelibro, naquela vez, fez um treinamento específico dentro do nosso EAD. Então, a gente, por exemplo, tem uma campanha de marketing que precisa baixar material, precisa ter conteúdo e tudo mais, para a padaria Monza. Aí ele ia pagar, a gente ia ver uma forma de comercializar isso, ele ia pagar para a gente, e o funcionário dele, que já usa a ferramenta do assistente, ia mandar uma pergunta lá, e aquela resposta só vai para quem trabalha na Monza. Então, a ferramenta, eu pedi isso nessa criação do nosso aplicativo. Então, ele teria, para os clientes identificados como daquela empresa, acesso a um conteúdo exclusivo daquela própria empresa, que eles mesmos iriam... Aí ficou meio na dúvida, acho que esse tipo de coisa tem que ser alimentado por nós. Então, passaria um conteúdo e a gente subir, para a gente ter mais controle do acesso, do conteúdo, o que está subindo dentro do nosso ambiente, entendeu? Então, a ferramenta do aplicativo, ele vai ter as mesmas funções do assistente, com o recurso da gente poder fazer broadcast com o cliente, que a gente poder mandar mensagem para ele, comunicar, chamar para um curso, fazer divulgação, essas coisas, sem ser propaganda direto, pode partir de nós um comunicado para os usuários, entende? E junto com isso, a gente vai usar o recurso de fazer a pílula do conhecimento, ou seja, estimular o cliente a estudar o nosso conteúdo e conhecer mais. É desafiador, é usado, mas eu acho que isso tudo vai encorpando a entrega, e dentro da dificuldade que nós conhecemos, que é o comercial, que é gerar venda nova de cliente, manter os clientes que já existem, é muito valioso. E isso encorpa as entregas do jeito que o cliente, se ele entrou, ele não queira sair mais. Porque quando ele sai, o negócio dele deixa de ter o nosso suporte e isso estimula ele, que é a sensação de presença da consultoria na empresa dele, sabe? Então, a ideia tudo vem convergindo nessa direção. Marcelino, Oi. aquele último boleto que eu paguei deu certo para entrar na ferramenta? Eu não consegui entrar, porque toda vez que eu vou entrar, eu preciso que o Márcio mande uma senha para mim e ele está sempre ocupado e quando ele manda, já expirou. Então, eu vou ter que fazer isso no fim de semana. Aí, eu vou pegar a informação consistente do link e passar para o programador da Global, porque eu quero que ele migra o domínio, onde está hoje, eadmarciorodrigues.com.br, ele migra para o eadpropan.com.br, entendeu? E mantém, na verdade, o link antigo, fazendo, se a pessoa entrar no Márcio Rodrigues, caia lá também, no lugar certo. Então, beleza, você já me falou, agora eu preciso fazer a minha parte. Tranquilo. Beleza. Pode continuar depois do Renato. Oi, Quem Reno, quiser acho falar. que ainda continua com você a bola, né? Não, assim, aqui já encerrei, já falei tudo que eu tenho feito no momento. Ok. E aí, esse suporte que o Marcelino pontuou, o que vem junto com isso daí é só uma inserção de conhecimento ou tem alguma ação que fica? Esperando Você o carro pergunta para mim passar ou para aqui. o Renato? Para Mas ambos. essa monitoria constante, né? À medida que vai tendo alguma alteração assim, a gente vai fazendo Uhum, junto, né? Marcelino ele coloca alguns conteúdos, conteúdos do assistente eu tenho subido, né? Já tenho um uhum, acordo que apareceu no grupo tem que subir, mas ainda assim a gente verifica o que o Márcio posta. Às vezes ele posta só no grupo do comitê, mas é um assunto interessante que vale a pena estar lá. Então a gente tem essa observação, eu já tenho feito. Isso Quero fazer uma tá na sugestão, programação da viu, semana. Renato? Diga. É muito difícil escrever para a ferramenta. Muda a chave, né? Então, uma coisa é quando o Márcio constrói um conteúdo lá, que a gente vai ler, o cliente vai ler. E, às vezes, da forma que ele escreveu, para o assistente, precisa de ajuste.
né? Sempre tem Uhum, que é bom você fazer essa adaptação, porque eu penso testar ela assim. Pega aquele documento que você subiu ontem, aí a gente tem certeza que ele já está no assistente amanhã. Aí quando chegar amanhã, você vai, ou hoje, né, quem sabe, eu vou perguntar algumas coisas daquele documento para ver se ele vai mandar as respostas certas, porque teve casos assim, de documentos que ele não entendeu, sabe? uhum, É só um detalhe, que quando for um assunto novo, uma coisa assim, e quando for indicador, que é o documento que o Márcio entende que ele reflete o valor da mentoria, da história dele como consultor, é os indicadores vir certo, né? Então, toda vez que a gente cria um documento novo, ou então se criou uma coluna nova para um departamento novo, não foi? uhum, sim, Isso. Então, esse é o bom de testar, fazer pergunta lá para ver se ele vai saber te responder, porque a grande agonia que nós tivemos foi encontrar aquela solução na época da sim, planilha, sim. sabe? É, no que eu tenho visto, até por conta do clipe, né? Ele tá bem mais ajustado, assim, pelo menos nas perguntas que tem feito. Tá É, bem fica mais legal. ajustado, assim. Mas é sempre, esse trabalho não vai acabar nunca, né? Então tem que sempre ter esse cuidado mesmo. Sim. Tudo bem. Toca o Na fila barco. aqui, na fila aqui tem Obrigada, Reno. Vai, Miriam já colocou para a gente ali no grupo, né? Ela tá com as atividades. Tem algo que você queira apontar, Miriam? Se for, vai, como você está sem som também hoje, pode escrever lá que a gente vai passando aqui, ok? Rose, tem algo para falar para a gente? E Gilda, Oi, Rose. me ouvindo, né? Estamos. Eu não tenho muito o que dizer, não. Eu consigo nas minhas demandas do financeiro da Pão da Serra, agora Sim. presente, né? Só, hoje eu estou em casa, geralmente de quinta eu estou lá, firme e forte. E sigo no financeiro do escritório também. Tá. E assim, as nossas demandas até você, Rose, a gente tem de alguma forma atribulado aí seus dias, porque acho que a gente faz isso pelo teor do nosso conteúdo para chegar até você. É sempre uma solicitação que você vai ter que ou dizer sim ou dizer não, e algumas você vai ter que dizer sim compulsoriamente, outras você vai ter que pensar, outras você não consegue atender, né? Então, assim, em algum momento tem chegado alguma coisa que da nossa parte a gente precisa ser mais assertivo, alguma coisa assim? Não, tá tranquilo. A Tá. solicitação tem chegado, a gente tem tentado resolver, né? Uhum. E resolver eu sempre faço, como todos sabem. E o que não está me ossada, eu passo para quem pode Tá. ver. Perfeito. Até que a gente em breve isso mude mais o cenário, é o que eu espero, tenho certeza que vai acontecer, a gente poder fazer as coisas com mais fluidez, né? Mas vai acontecer. Isso De mesmo. qualquer forma, obrigada. E quando está lá em Nova Lima, tá ótimo, né? Lá pelo menos fica mais quentinho, tem cheiro de pão, de coisa acontecendo, e você fica com a sensação de que tem um forno lá perto, né? Tem um problema enorme, sabe? Eu Ah, descobri, eu sei. eu descobri uma tela de pão quentinho. E aí você faz inveja pra gente aqui, né? Imaginou, né, gente? Sentir o cheiro, poder ir lá e, tipo, mais ou menos assim no Éden. Sentia vontade de comer uma maçã, esticava a mão e pegava um. É mais ou menos isso. Padaria é um perigo. É um perigo e um problema sério. Tá certo. Muito Tudo. bom. Obrigada, Rose. Elisângela? Oi, Elisângela. Eu, Gilda, te chamo Elis naturalmente, né? Desde que eu te conheço. Mas a gente acaba fazendo a redução carinhosa do nome com vontade de aproximar, né? Mas vai que você até prefere assim. Elisângela, Gilda, tá boa? tô bem, e você? Tá ouvindo direitinho? Estamos ouvindo bem hoje.
Então tá bom. Tirando os incêndios que acontecem todo dia, né, que tudo é urgente, muda muitas prioridades de um dia para o outro, eu estou trabalhando essa semana atendendo uma demanda da Softbom. Eu estou com uma demanda alta dos alunos de lá, da Maximara, né, uma cliente que a gente recebeu. Eu tenho demandado muito essa semana sobre vídeos. Eu vou pegar aqui, estou fazendo a extração dos vídeos das aulas do curso de formação que teve de líderes, para poder passar do Zoom para o YouTube, para do YouTube poder fazer o cruzamento e criar a estrutura lá no EAD para criar esse novo curso. Tenho de gerência também, que o Márcio pediu, prioridade, aí eu estou conciliando esses dois, dando prioridade para o de gerência. Aí tem a atualização também das assinaturas por cargos. Estou fazendo também o cruzamento dos vídeos do Propancast. O Márcio pediu para, conforme o tema, eu encontrar esse tema nos módulos dos cursos que a gente tem online lá no EAD, para eu poder pegar o vídeo do Propancast, né, pegar o áudio ali e passar para os módulos correspondentes, né, de acordo com o tema. Aí eu estou fazendo também a atualização dos vídeos da MRV, tem vídeo que vai sair, tem vídeo que vai ficar, tem vídeo que é público, tem vídeo que é privado, então estou tendo que fazer esse filtro aí. Estou tendo que fazer a atualização também dos vídeos e apostilas dos cursos completos para esse conteúdo novo de 2026, que tem muita coisa que o mercado mudou e já não faz mais sentido estar lá, então estou tendo que dar uma peneirada. Fazendo também liberação dos cursos, né, para dublê, Boníssima, e demais empresas que vão me solicitando aqui, e no mais apagando os incêndios. Tem outras coisas também, mas essa semana as prioridades foram essas, fora as demandas que vêm assim, aleatórias. É interessante, né? Se a gente vai juntando as coisinhas e realmente colocando, elencando aí a ordem de prioridade, mas também o próprio conteúdo, para cada ação dessa, você leva quanto tempo, mais ou menos? Olha, Gildo, depende muito, né? Porque tem vídeo que tem que editar, e aí cada um vai ser alguma coisa diferente. Eu dependo muito da validação do Márcio também, então às vezes ele valida um pouco mais rápido, às vezes demora mais, às vezes tem que refazer do início. Então, assim, acho que para cada demanda dessa, assim, de 40 minutos a 1 hora, assim, por vídeo realmente tem um tempo aí, porque eu não mexo só com uma plataforma, eu tenho que tirar do Zoom. Aí do Zoom eu tenho que ir lá no YouTube, aí eu demando também do YouTube exportar. Aí tem coisas que eu tenho que trabalhar nos programas, né, no Illustrator, no Photoshop. Aí depois disso que eu vou lá para o EAD, eu ainda tenho que criar a estrutura lá dentro ainda, né, faz uma programação lá dentro, então eu consegui fazer linkar com o que está lá dentro. Então, assim, são vários, eu tenho que passar por vários caminhos até chegar naquele objetivo. Então, assim, às vezes de 40 minutos a 1 hora, ou então pode variar para mais, Na dependendo. organização e método, tem uma coisa que a gente faz que é medir tempos e processos, né? É, e aí a gente tem aquela ideia que é pegar um processo inteiro, né? Mas para cada, perdão, pegar uma ação que está prevista e para cada ação, quantos processos a gente faz até chegar na conclusão dela. Então, às vezes, aquilo que é uma entrega que a gente faz, ela passa por vários caminhos, né? Tem atalhos para a gente poder chegar aonde precisa concluir a tarefa, né? E vocês que trabalham com criação, com desenvolvimento e essa habilidade de imagem, criação, desenvolvimento, edição de vídeo, relação com as plataformas, realmente elas acabam, por mais que sejam cliques, há situações que demandam tempo de processamento, dependendo da ferramenta, dependendo do que a gente tem mecânico, que é a tarefa, que é a carinha do computador, que é onde a gente está, é o celular. Então, a gente sabe que tem essas questões, sim, que envolvem. E por isso é importante que quando alguma demanda não consegue ser entregue dentro do prazo, não é que a justificativa ela vá falar para a gente que ela nos autoriza a entregar depois, é que a justificativa diz para a gente o que fazer, porque a demanda é importante e tem um prazo para ser entregue. Não é isso, Marcelino? Então, assim, toda vez que a gente tem uma situação e a gente apontar, vai fazer toda a diferença. Na nossa última reunião falamos sobre as questões de equipamento, tecnologia e tal, e a gente está avançando nisso. Não consegui pegar o celular porque o rapaz recebeu
a peça, e a peça não era para o tipo, né? Veio tipo, era para o iPhone X, mas tinha um modelo para cima, sei lá, qual que era o número lá. E aí veio diferente. Então, ele não conseguiu mudar a traseira do celular para poder pegar lá para um de vocês. Então, assim, a gente está aí nessa luta também. Mas é bom porque nós vamos conseguindo melhorar as coisas com consciência, né? À medida que a gente fala, à medida que a gente traz aqui. Então, sobre isso, eu até tenho a Benara aí, que seria. Nós temos a Benara, mas eu tenho que daqui a pouquinho sair. 3 minutos, o pessoal já começa a me esperar. Ainda bem que eu pedi a eles 10 minutinhos para mandar o link. E aí, o seguinte, eu tenho uma questão que envolve exatamente isso que eu não queria deixar de falar aqui hoje. Pode até vir um pouquinho além, mas Márcio mandou lá atrás para nós uma fala, eu não sei como é que eu vou chamar isso aqui, não, mas uma normativa praticamente do trabalho em home office, que envolve exatamente esse aspecto. Tem hora que nós estaremos em horário de almoço, né? Tem hora que nós vamos fazer o nosso descanso. Tem um momento em que nós vamos ter que parar porque é hora de parar mesmo. E aí, ele colocou algumas questões aqui e mandou para a gente lá no nosso grupo. Já faz uns dias, mas eu queria voltar nisso aqui. E depois, eu sei que a Benara vai ter outras coisas para alinhar com todos, eu vou precisar sair, mas eu tinha pensado que a gente precisava falar disso aqui, porque foi colocado no grupo e nós não voltamos nele. E aí, deixa eu ver aqui rapidinho, porque eu passei por ele aqui. Aqui, achei. Aí, esse aqui, ó, não sei se vocês lembram dele. Dá para ver? Não? Tá brilhando, né? Mas dá para ver? Dá um print na tela, Dá? não dá para ver, não. Eu vou marcar ele aqui no grupo, que aí fica mais fácil. É E uma aí todo mundo é um vê. negócio que ele mandou para junto com a reunião, não foi? Este. Tipo uma Aí normativa? vocês clicam lá que vai lá em cima. Ele vai voltar lá na imagem. Clicam na mensagem que eu mandei para vocês. Acharam? Então, aí ele fala aqui do horário de trabalho, da questão de desconectar e fazer as pausas que são necessárias, né? Nós estamos num momento que a gente está ajustando as coisas para a tarefa no home office e muitas coisas virão, mas é importante, a gente até estava trocando essa ideia, porque sem perceber, chega uma demanda no horário e a gente quer responder. A gente quer, e é do time esse desejo mesmo, produzir, entregar. Então, assim, essa questão que ele coloca aqui de a gente organizar o nosso horário de trabalho, a comunicação também, que a gente mantém disponível dentro das questões dos canais oficiais, durante a jornada de trabalho, informar sempre que for precisar fazer alguma coisa para que a gente possa organizar melhor e até não ter expectativa dentro do momento que a pessoa não pode estar presente, ou já está em outra agenda, ou já está com outra tarefa. Então, eu achei importante a gente repassar isso aqui. E que nos compromissos pessoais a gente possa informar, e nós vamos sim sempre ter esse cuidado dessa valorização, né? Então, eu me lembrei disso porque em alguns momentos, quando a gente está em conversa, determinados horários, eu e a Benara pensamos aqui, eram 21h30, né, Benara? Hora estamos com o Marcelino, hora com o outro, e aí a gente pensou assim, poxa, em algumas situações, e com a Miriam também, vira e mexe, a gente está em alguma conversa, uma necessidade, a gente troca um horário, troca uma mensagem, faz. Às vezes a gente precisa e entende que aquilo é útil para a tarefa que é minha, para a tarefa que é da Miriam. Ela saber ontem mesmo era importante, e ela falou, obrigada, porque bom, o meu dia começa mais tranquilo amanhã, porque eu já informei a pessoa, por exemplo. Em algumas situações, a padaria faz isso nas necessidades de uma maneira geral. No escritório, exceto que a demanda seja realmente uma coisa que a gente precise dar resposta, ou alguma coisa que você entendeu que precisa ser feito, mas comunicar isso é importante, né? Até para que a gente saiba como foi feito e quanto tempo essa tarefa demandou, para que nas próximas a gente saiba até comunicar com o cliente quanto tempo a gente pode entregar. E aí isso desenha melhor também o trabalho que a gente precisa é,
o tempo que a gente precisa contar para a entrega de um determinado trabalho e se a pessoa vai estar, se ela fez algum combinado, se tem uma previsão dela já organizada de que na sexta-feira ela tem exames para fazer, ou tem alguma coisa que ela fez um combinado, ela fez uma troca, ela substituiu horas. Então, assim, tudo isso a gente organizar para essa participação melhor no conjunto do distanciamento natural que ficou, a gente está deslocado, né? Está no home office. E as participações das reuniões, que eu acho que todos nós temos feito o esforço de estarmos alinhados aqui, e a gente não podendo participar, avisar com antecedência. E essa questão da necessidade de desconectar quando for esse movimento que você entende que é necessário ser feito, e você poder dizer, Bernardo, não vou conseguir, Gilda, não vou conseguir responder isso daqui, vocês não vão me encontrar no horário tal. Então, eu sei que tem essa demanda acontecendo, vocês estão discutindo sobre isso, aí, mas eu não vou poder participar, porque eu vou estar fora, porque vai ter isso. Que às vezes acontece a gente precisar lá, depois das 18, já liguei para o Reno, pedi para ele uma situação, e ele fala assim, não, não, acabei de fechar aqui, mas eu ligo, ligou o computador, acessou o que precisava, mandou para a gente. Então, assim, a gente agradece essas voluntariedades, mas sabemos também que nós estamos numa fase de ajustes, né? E toda vez que nós pudermos nos programar melhor, uma agenda, escrever o que precisa, a atenção ao tempo, porque às vezes a gente está aqui, não percebe, dependendo do lugar onde a gente está, quando a gente olha para a janela já escureceu, né? Eu não sei se para vocês está sendo assim também, mas comigo acontece. Então, são questões que nós vamos precisar daqui para frente estarmos mais atentos. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma coisa acerca disso. Eu queria pontuar, Gilda, assim, da minha parte, no meio das tarefas que a gente tem, às vezes você precisa pontuar aquilo na hora em função do trabalho ser dinâmico. Mas fora do seu horário, não precisa se preocupar, não. Você vai me dar o retorno amanhã. Porque às vezes eu também preciso enviar mensagem. Porque se eu deixar tudo para eu fazer no outro dia de manhã, dentro do tipo de trabalho que eu faço, pode ser que amanhã eu vou ter dificuldade. Então eu já estou distribuindo as coisas, mas não é para você me responder, não. É porque eu preciso fazer a minha parte. Eu entendo as ferramentas digitais como uma caixa postal, igual um e-mail, eu vou mandando. Agora, a resposta você vai fazer dentro da condição normal. Se disser assim que eu também não posso mandar a minha mensagem fora do horário meu, eu vou seguir as regras. Vou até perguntar isso aí para a Gilda. Mas, a princípio, e quando eu mando é assim. Mas eu vou procurar fazer o máximo possível para mandar minhas mensagens sempre dentro da dinâmica no horário comercial, né? Mesmo porque é muita gente para eu saber o horário de todo mundo. Não sei se todo mundo trabalha no horário de 8 às 18. Às vezes eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa às 16 horas e o horário dela foi até às 2. Para mim, eu estou no horário comercial. Então, esse feedback aqui, nesse sentido, de enviar uma mensagem necessariamente, eu não estou te dando uma demanda para você responder agora. Às vezes eu estou viajando e eu vou estar na segunda-feira de manhã fora de área. Eu tenho que esperar dar 8 horas, aí eu estou na estrada. Entendeu? Então, tipo assim, o nosso negócio é esse, ué. É uma demanda específica de quem trabalha com consultoria. Nós estávamos falando aqui anteriormente de ter uma internet que pega em todo lugar para o Márcio, porque às vezes ele está lá no interior, não sei aonde, como é que ele vai fazer para dar o feedback para o cliente? Entende? Então, eu só estou dizendo assim, se a gente trabalhasse com padaria, ali assando pão, a gente ia conviver com algumas coisas que são específicas de padaria, né, Gil? Do forno quente, as Exatamente. coisas todas. No nosso caso aqui é consultoria, nós estamos trabalhando em home office. Às vezes o emissor da mensagem precisa mandar aquela mensagem naquela hora, é só contar com essa compreensão nesse sentido, porque às vezes a minha dinâmica amanhã cedo, no horário comercial, aonde eu precisaria estar te mandando a mensagem, eu não vou poder. Então é mais nesse sentido, mas entendendo que não faz sentido nenhum a gente pedir, querer que as pessoas façam um negócio fora da condição, né? Inclusive fora da condição de trabalho. Mas é isso. Perfeito, Marcelino, é isso aí. Ô, gente, o pessoal de Montes Claros tem me chamado aqui já para Vai lá. entrar. Mas, assim, eu só fechando, e achei importante essa sua fala, e eu queria
deixar vocês à vontade, mas eu preciso sair. Aí, Benara, tem a sua parte, como a gente tem alinhado sempre, aí vocês continuam, pode ser assim? E eu agradeço. E falando nisso do Marcelino, às vezes a Miriam e eu, ou a Rose, a gente escreve as mensagens, até com outros aqui eu já fiz isso. Olha, eu sei que você pode me responder só amanhã, por favor. Mas é isso, 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 isso. Daí a pouco chega a resposta da Miriam, chega a resposta da Rose, porque elas não resistem. Ou uma de nós aqui, qualquer um de nós pode acontecer, a gente não resiste. Viu a mensagem, vai lá e responde. Então, assim, com certeza, quando a gente coloca, a proposta é essa, tipo, tá disponível para ser amanhã, mas a gente sabe, Márcio outro dia falou comigo, se eu sei como é que o meu time trabalha, ele falou pra gente já em outro momento, eu sei como é que o time trabalha e o esforço que tem de fazer as entregas. Então, assim, de todo modo, é assim mesmo que vai acontecendo a nossa rotina e a gente vai tentando fazer as coisas darem certo. Deus abençoe e bom fim de semana para todos, viu? Obrigado. Vou, Boa vou final de semana, despencando Júlia. daqui. Tchau, Júlia, obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Júlia. Obrigada. Então, eu acredito que sou eu, né, Marcelino, que falta para apresentar minhas É. tarefas. Uhum. Bem, Marcelino, boa tarde, né, gente? Uhum. A gente Boa aqui no tarde. online, a gente vai no automático, como se eu já tivesse falado com todos. Boa tarde. Bem, Marcelino, eu trabalho com vários eixos, né, com várias demandas, né? Então, assim, até descrevi aqui rapidinho, assim, só para me ir lembrando, né, do que foi tratado. Já no início da semana, tratei com Carmen um fechamento de novo projeto. Ela estava com uma emergência na empresa dela. Até então, Kelly iria fazer o atendimento online. Ela viu que não daria tanto resultado. Me perguntou primeiramente, né? Se realmente online daria certo. Aí eu respondi a ela que a gente já atuou sim no formato online, mas que visto que a gerente dela era uma nova pessoa, com certeza a questão da agenda presencial da Kelly seria mais efetiva. E mas que Kelly poderia iniciar o atendimento online essa semana e que semana que vem teria disponibilidade. Então, já iniciamos nesse fechamento aí a semana do projeto, aí com o apoio da Miri e com a Tati, fazendo a parte burocrática, né, de contrato, as emissões de boleto, né, para a gente poder tornar isso mais ágil possível para a cliente, visto a emergência dela, que foi até uma questão de fiscalização, né, para que todos estejam cientes, por isso que a cliente estava tão ansiosa, tá? Aí disso, antes de até passar a data para o cliente, claro que eu vou lá, checo a agenda, dou uma valorizada com a cliente, né? Falo que eu estou trocando com o cliente, especialmente para ela, né? E confio com a Kelly primeiro, se ela pode atender. Aí disso já gero um alinhamento com a Kelly do trabalho, o que é a necessidade da cliente, o que foi o levantamento das informações que eu passei para a cliente, que a gente iria tratar. Então, tem toda essa retaguarda também para acontecer a agenda com a consultora, né? Aí, nisso, Tatiana marcou a agenda online para a Kelly executar. Aí, a Kelly já entra em contato comigo, já está marcado, preciso do material. Aí, do material que a Kelly me pergunta, aí eu tenho que fazer todo esse levantamento, o que a gente tem, gerei material para ela de informação, para ela poder estar junto com a cliente atuando já no formato online, né? Para ela ter essa estrutura. Então, também o meu trabalho está muito ligado a isso, né? Dar esse suporte para os consultores, tá? Aí da Kelly vem o trabalho do Klebs, Klebs iniciando, Klebs é um consultor novo, indicação da sucesso, iniciando uma etapa muito importante no nosso cliente, Nicolau Max Supermercados, e como eu não conheço o trabalho dele, então, e também com essa possibilidade de dar um suporte ao consultor, eu começo a segunda-feira perguntando, a segunda-feira, na verdade, não, né? Tanto Carmen quanto ele foi domingo, né? Que começou o trabalho. Mas enfim, aí segunda-feira eu também conversei com ele, se ele tinha chegado bem, feito o deslocamento, me colocando à disposição, alinhando com ele mais a questão das receitas também, né? É, Na segunda, eu tinha a proposta de fechar o receituário do Nicolau Marques Supermercados. Aí, como todo mundo disse, né, sempre depois aparecem outras prioridades. Aí veio a prioridade da Firjan, da proposta Firjan. Tatiana viu, né, como é elaborado,
não é uma proposta muito simples, né, Tati? São muitos pontos, muitos detalhes, vários critérios assim, que a gente tem que ter o cuidado e o zelo, né, de estar atendendo. E considero uma proposta muito importante, né? Estou na expectativa aí se vai dar certo, né, Tati? Mas é uma responsabilidade grande fazer esse tipo de proposta, né? E muito bacana também ver o que que a nossa empresa consegue estar atuando no mercado, né? Então, assim, a Fijan vai fazer um projeto bem bacana de estudar, de fato, toda a cadeia alimentar, panificação, bebidas, tem a parte socioeconômica, tem a parte investigando diretamente com os empresários, e assim, muito bem estruturado, pesquisa, agenda presencial, depois consolidação das informações, depois o planejamento, listar as prioridades que foram identificadas, depois fazer um planejamento de desenvolvimento para esses empresários. Então, isso tudo tinha que estar contido nessa primeira proposta da segunda-feira. Então, voltei como se diz, minha atenção para isso, né? E aí, na terça-feira, voltei para o trabalho do Nicolau, para fechar as receitas, e fazer essa entrega em PDF para o cliente, para o consultor, né? Deixa eu ver o que mais que eu fui anotando aqui. Aí nisso tem contato com o Júlio, tem contato com o Valério, que também estão, né, de uma certa forma, em outros projetos. Júlia dando suporte na Pão da Serra, eu também estou acompanhando as ações que ela tem feito no formato online, tá? A própria Pão da Serra, nós fizemos uma reunião com a Nídia, eu, Gilda e Nídia, e aí com o intuito de dar um suporte para a Nídia, eu criei um material, em formato de texto, como se fosse um plano de trabalho, um projeto, né, para a implantação da MR1 na Pão da Serra. Desse plano de trabalho, fiz como se fosse uma planilha de Excel com as prioridades para a gente fazer, né, uma organização daquilo que precisa ser feito e poder, né, colocar o cheque que a gente já foi executando juntas, né? Então, é nesse sentido da gente conseguir construir, né, esse plano de trabalho. Eu tinha feito semana passada o diagnóstico, aí nessa reunião a Gilda falou que seria mais interessante estar no Google Forms, concordo, né, no sentido de coletar, depois vai facilitar, então transformei esse questionário em Excel no Google Forms para Pão da Serra, certo? E depois, novamente, agora a outra proposta da Fijan, que também é bem bacana, é uma proposta bem interessante, que aí já é o que eu tinha falado anteriormente, que é o estudo macro da cadeia de alimentos e bebidas, região sul-sudeste, com prioridade do Rio de Janeiro, tá? E aí vem os materiais que mais solicita, a questão da organização do próprio relatório de comitê, os projetos novos que entram, eu coloco as observações, os relatórios que mais manda, eu faço a leitura. Estou um pouquinho atrasada, mas sempre faço a leitura dos relatórios. Aí tem um quadro que o Márcio me pediu de RH indicadores também formatando, esse é uma planilha de Excel. Márcio pediu para me transformar o receituário do supermercado Nicolau Max para um arquivo genérico para todos os supermercados. Fiz contato com os clientes da Bompão, Tiago e Samuel, que o Márcio pediu para fazer uma intervenção mais próxima, de acompanhamento. As empresas têm um grupo de trabalho, como se fosse o nosso antigo GAP, onde tem os líderes responsáveis por cada ação, e o Márcio pede para que eu faça o acompanhamento, se esses líderes estão precisando de algum suporte, alguma orientação. Inclusive, uma delas está aguardando aqui o meu retorno, referente ao plano de trabalho de pessoas, é o plano de trabalho 2, tá? O que mais que eu anotei aqui? E aí tenho que fazer ainda a lista de presença do curso, tem a mensagem da abertura do grupo que eu também preciso fazer. Particularmente, como eu vou atender a cliente agora, eu acredito que eu vou fazer isso na segunda-feira. Eu não vou conseguir fechar hoje. Mas são as minhas pendências aqui. O levantamento de insumos também que eu estava previsto para fazer hoje, provavelmente eu vou fazer segunda-feira. Estou muito preocupada com o curso, a gente está com baixa adesão. Voltei a fazer a tentativa de novamente fazer uma divulgação. E acredito que todos que possam colaborar, até solicito Eu aí fiz hoje, viu, Bernardo? o Eu Renato, se ele fiz hoje. puder.
Eu O fiz Renato hoje nos para as ajudou. empresas. Eu fiz hoje para as empresas que eu atendo, porque eu tenho uma linha de transmissão. Mas linha para os clientes eu tenho que mandar um a um, sabe? É 1 a 1 que eu mando mesmo, exatamente. O É, Renato nos ajudou, Tatiana também ajudou, mas eu acho que a gente vai ter que. O Renato ajudou com a palestra, até ia solicitar talvez concurso, né? Se ele pudesse também divulgar para o mail que a gente tem. E é isso. Um resumo aí do como que está a semana de trabalho. Marcelino, só diga. uma perguntinha, aproveitando aqui. É, o rapaz lá da padaria Sônia, ele fez o valor para você? Não, mas eu vou ter que ir lá terça-feira falar nisso. Não, Combinou com tranquilo. a. Eu tenho que Quer combinar que com a cobra Júlia. A ele ou Júlia não? que vai, não é? Eu tenho que pegar Isso. ela onde, Tati? Pois é, aí são duas coisas que eu queria te perguntar. Você quer que cobra ele ou você mesmo pega lá na hora? Não, E eu mesmo cobro. sobre. Você pega, beleza. E referente também a Júlia, ela pode entrar em contato com você? Você acha melhor para vocês combinarem? Pode, pode Isso sim. que eu ia perguntar para você, pode ser? Eu Ou tenho se que você quiser combinar o também, pode horário que a perguntar gente. para ela. Não, Também perguntar pode para ela onde perguntar. que eu vou. Pergunta para ela onde que eu vou pegar ela direitinho e o horário tem Qual que é o ser. horário que você quer sair? Você que tem que dizer mais ou menos o horário. Ela mora onde, você sabe? Ou é em Santa Teresa, ou é em outro lugar. Ela tem pessoas que estão em dois lugares. Santa Teresa e Santa Inês. É aqui perto. Aí eu não sei onde que ela vai estar. Porque ela às Pois vezes é, eu ela fica preciso na casa do pai saber para dela. eu me organizar o horário que eu vou sair, sabe? Porque sair de Belo Horizonte no horário comercial, porque a cidade deles é indo para Ouro Preto, sabe? Então vai pegar o anel ali e tal, nós vamos ter que atravessar a cidade, né? Aí De eu preciso qualquer forma, saber Santa dela onde que Teresa e é. Santa Inês, eles estão próximos. Pois é, não, eu preciso saber aonde que é que ela vai estar, que aí eu vou me organizar para sair de casa, tipo 5 horas da manhã, para pegar ela lá 5h40, entendeu? Porque Então, se eu mais ou menos pegar ela seria 6 5h40 a horas, 6 horas, tá? Às se eu 5h40, pegar ela então tá. 6 horas, eu já pego o trânsito de Ah, Belo Horizonte todo, aí fica ruim. tá bom. Então tá. Eu já passei para ela, tá? Que ela vai com Tá, você. Eu só fiquei de fechar hoje tudo isso. Aí eu vou passar, vou ver com ela onde que ela vai estar, o horário mais ou menos que você quer sair, te passo. E sobre o deslocamento, você pega com ele, então lá, né? Ok, o tá, hotel que eu já peguei com ele, já tô passando para ela. Então era só isso mesmo, tá? beleza. Aí eu tenho mais uma pendência aqui. Miri e Tati, não esqueci. Vou olhar as renovações de julho para envio. Beleza, deixa eu atualizar então. Ô, Benário, muita coisa, hein? O negócio é esse. É, só para a gente também, sei que está todo mundo ocupado aí, ó. Eu tenho uma situação que está atrapalhando o comercial, sabe, o Rose? Nós não temos verba para fazer trabalho. Então a gente faz as palestras todo mês, que ajudam bastante a gerar novos clientes, a mostrar, para ter oportunidade. Essa semana eu entrei em contato com o pessoal da família Farinha, eles não responderam ainda não, vou chamar ele de novo, mas pela experiência da gente, quando você faz uma palestra, você consegue vender curso e a pessoa que faz o curso compreende a profundidade do trabalho nosso e aumenta a possibilidade de fechar um negócio, né? Mas hoje não está tendo como eu fazer igual eu sempre fiz, que é manter o cliente quente, mandando sempre conteúdo para ele através de linha de transmissão. Hoje tem que pagar por isso. Aí a gente assinou uma conta, mas eu preciso regularmente mandar mensagem de linha de transmissão no business, no número business da empresa. E sem dinheiro não dá para fazer. E eu estou sentindo isso refletindo aonde? Nas vendas, na baixa adesão de curso, porque não tem verba para divulgar. Como que seria essa verba? Entendi. Porque eu entendo que o WhatsApp é a melhor forma da gente fazer esse tipo de situação e continuar alimentando as nossas redes sociais. Os cursos, o ideal é que eu tivesse um impulsionamento ali de alguma coisa para divulgar o curso, porque quando eu vendo um curso, a pessoa sente mais confiança para comprar uma mentoria depois, sabe? Então,
Às vezes o investimento no curso não é para ganhar dinheiro no curso, não. É para fazer dinheiro nas vendas de prospecção. Porque é caro você fazer reuniões presenciais, treinamentos presenciais, igual a gente já fez em outras épocas. Estou te falando isso é mais para sensibilizar seu coração, porque eu vou ter que te pedir dinheiro para isso. Não é muita coisa, não. Aí é o que puder. Tá. Porque eu preciso fazer o anúncio, colocar um crédito lá e ir usando ele para divulgar os nossos produtos, mentoria, curso, treinamento, vídeo. Aí, às vezes, você vai impulsionando essas coisas. Se não tiver verba nenhuma, o carro vai parando, você entendeu? Vai perdendo o embalo. Entendi. Pode verificar aí, se me passa que eu vejo. Tá. Nas épocas de curso, eu entendo que tem que anunciar 15 dias, pelo menos, sabe? Todo mês ali a gente fazer uma campanha, a mesma que eu já faço no WhatsApp. Só que agora eu só posso fazer 35 disparos de linha de transmissão por mês. Só que se eu fizer 5 seguidas, suspende a minha conta. Esse mês eu tomei um shadow ban desse. Você não sabe nem por quê, nem o que você fez errado. Aí agora, por exemplo, nesse momento mesmo, eu pago uma ferramenta aqui que eu uso ela para fazer esses disparos escalonados de WhatsApp para grupo. Aí de manhã eu mandei para rodar, fui ver que agora durante o curso ela travou, aí eu tô pondo ela para rodar. Então, tipo de 5 em 5 minutos manda uma planilha, mas eu não aguento fazer isso na mão. Eu estou trabalhando, de repente, daqui a 5 minutos eu tenho que mandar um zap. Não funciona. Tem que programar pagando mesmo, não adianta. O negócio é feito para isso, entendeu? Ele deixa você usar bastante de graça. Quando você vê que não pode ficar sem eles, começa a cobrar. É assim que funciona mesmo. Então, nós assinamos uma conta do comercial, paga, para ajudar a ter mais moral, mas os clientes estavam tudo na minha conta particular. 4.000 contatos eu tenho no meu celular. Funcionava bem até agora, mas mudou, agora vai ter que gastar dinheiro com isso. Marcelino, essa linha é pessoal ou é da corporativa? Eu tenho uma da empresa, que é o chip da empresa que eu te falei, que funciona aqui no meu celular, mas toda a vida eu usei o meu WhatsApp pessoal, sem ser o business da empresa. Aí agora eu estou migrando para o outro, mas a maioria dos clientes, inclusive esses dias eu estou estudando aqui como que eu faço isso de uma maneira mais automática, que tipo de mensagem eu mando, para o cara saber que é eu mesmo que estou mandando e passar a ter meu número lá, que se ele não salvar o meu número do lado de lá, posso até pagar que não chega. Entendeu? E se uma pessoa fizer uma denúncia sua lá, eles bloqueiam você aqui. Porque ele fala que não conhece o número e tal, aí eu já mudei, eu coloco lá o logomarca nossa, enfim, né? Os desafios, inclusive a inteligência, o Márcio me pediu para pesquisar como que ele faria para disponibilizar para a empresa, para todos nós utilizarmos inteligência artificial, e ele quer o chat GPT. E aí tem custo também, viu, Rosa? Aí é o seguinte, uma assinatura é $20, 10 assinaturas seria $200, $200 é 2.000 por mês, 2.300. Então, eu pesquisei essa semana, existe um custo um pouco mais barato, mas ainda assim não é tão barato. Talvez, aí eu ia perguntar para vocês, e se a gente fizesse uma assinatura e compartilhasse o link dessa assinatura entre nós para a gente usar, vocês acham que dava? Compartilhe o login? Eu acho que é melhor do que a gente não ter, porque eu desconfio que o Márcio, por exemplo, está usando o chat GPT muito avançado, ele pegou o jeito mesmo com o negócio. Aí ele pode criar, dentro da ferramenta, não sei se você sabe, todos vocês usam o chat GPT, tem alguém aqui que usa ele pago? Quando você usa ele, você pode criar os chats, que é os seus próprios robozinhos. Então, pode ser que tenha algum robozinho, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a Bernarda trouxe aí. Podia ter um robozinho de relatório do Sebrae. A gente configurava ele de uma maneira, sabe, Renato, que a gente manda a ficha técnica lá, manda o relatório que a gente tem e manda ele dizer o que está faltando. O que precisa melhorar para a entrega ficar de acordo? Aí você programa os chats, entendeu? Eu uso o Gemini, que é do Google. Eu crio os meus gens lá dentro.
Então, por exemplo, eu tenho um gen aqui, eu comprei um curso de RH trabalhista, né, de advogado trabalhista, porque os clientes me perguntam muita coisa que a legislação muda. E eu não sou especialista trabalhista. Aí eu vou lá, pego a pergunta dele, jogo no meu gen e busco a resposta, porque eu criei um especialista em leis trabalhistas, igual a gente fez com o assistente Propan, eu joguei os conteúdos desse curso tudo lá. Só que eu não travei ele lá, eu também falei que ele pode buscar nos órgãos oficiais, nas leis, só nas leis, para não buscar informação errada na internet. Então, assim, às vezes a gente vai criar, cada um de nós, o nosso próprio gen dentro da assinatura que seja coletiva, que não existe assinatura coletiva, eu já olhei. O que existe no plano business é uma coisa até interessante, que você pode configurar ele para não abrir os artigos da empresa para compartilhar na rede mundial. Mas eu entendo, pelo tipo de trabalho que a gente faz aqui, se a gente tiver pelo menos uma assinatura que possa compartilhar, a gente já vai dar um salto, porque realmente o ChatGPT pago, ele é melhor do que o que a gente usa gratuito. Todos nós aqui, na minha maneira de ver, podem se beneficiar. Vou dar um exemplo. A cliente nossa, da Mata das Borboletas, estou com medo dela parar, porque ela não consegue marcar reunião, a mãe dela faleceu, teve um mal súbito, ela entrou em depressão, aquele negócio todo, e ela paga um salário por mês. Aí, eu já tentei marcar com ela a reunião algumas vezes, a gente conversa por telefone, ela falou, Marcelino, eu estou com os dados atrasados. A consultoria não é para lançar dados, mas me dá aí que eu vou ver se eu te ajudo. Aí ela me deu a foto dos lançamentos da tia dela. Eu meti ela aqui no meu negócio, mandei fazer uma planilha de Excel e me entregou. Aí agora eu vou pegar os dados dela e vou lançar na planilha nossa de resultado. Vai me dar trabalho, mas é um atendimento, ela vai ficar super feliz. Que a mulher está agoniada lá, voltou a trabalhar de depressão essa semana. Então, às vezes, cada um de nós, dentro do seu serviço, poderia ganhar mais. Você vai ampliar a sua habilidade com uma ferramenta dessa. Ô Rose, eu vou pedir o seguinte, eu vou ver no ChatGPT, vamos fazer pelo menos uma assinatura e vamos compartilhar esse link. Eu não criei aquela vez no Workspace lá do assistente um e-mail. Eu crio um e-mail que a gente possa usar nele lá, fazer o login todos nós, como se estivesse fazendo um rateio. E aí a gente testa. Se a gente sentir alguma dificuldade, que está travando ou tem algum problema, ou sei lá, tomar uma punição lá do ChatGPT, aí a gente vê outra coisa que a gente vai fazer. Pode ser? Pode. Beleza. Aí eu crio. Eu acho que vai ajudar a Elisângela no trabalho dela, vai ajudar o Fabrício no trabalho dele. A análise de dados, Fabrício, está ficando cada vez melhor o negócio. Então, são ferramentas que ajudam muito. Esse caso, por exemplo, eu estava dirigindo, parei o carro, mandei a ferramenta fazer isso e continuei seguindo. Cheguei em casa e estava tudo pronto. Entendeu? São uns negócios assim, meio esquisitos. Assim, a ferramenta é engraçada. Até o sistema de busca do Google está mudando em função disso, porque as pessoas estão indo no assistente e fazendo, no assistente não, no chat GPT e etc., nas inteligências, e fazendo a busca lá, que ela volta melhor estruturada, porque você pode, por exemplo, eu queria fazer perguntas no Google e ele não aceita, às vezes, a interrogação. E lá não, lá você faz uma pergunta. Pô, o negócio é bom demais nesse sentido. Agora, é lógico, né? A gente vai experimentando, testando, usando, pegando resposta ruim e vai melhorando, beleza? Aí, então, Rose, eu vou te mandar isso para a gente ter pelo menos um chat GPT e vamos compartilhar a nossa senha. Depois a gente vê, porque eu até ia pedir o Márcio para compartilhar a senha dele, mas eu acho que o dele está muito redondo, está muito particular, acho que não é bom mexer, não. Aí é melhor fazer outro. Beleza? Beleza. Manda que a gente faz o teste, então, Marcelino. Tá. Beleza, ó. Em relação aos mídias, só para a gente fechar. A gente tem ações do MR Sistemas, que eu estou andando atrás, o Fabrício está trabalhando nelas. Tem um assistente que travou, estou andando atrás aqui para resolver. O EAD, a gente já conseguiu colocar o link lá. Se vocês abrirem o EAD, já vai ter lá para poder baixar o aplicativo direto. Acho que ficou legal. Na parte do comercial, o desafio tem sido abrir novos clientes. O desafio é esse. E os clientes todos que fizeram propostas, eu tenho aqui uma linha de transmissão separada, uma anotação separada, eu estou sempre mantendo eles quentes. Eu mando conteúdo dos caras,
eu mando a situação para eles não esquecer da gente, porque às vezes a pessoa desistiu de fazer o projeto, porque naquele momento é como se fosse assim, a dor precisa aumentar. Ele precisa sentir mais necessidade ainda para ele crer que aquilo vai ajudar. Então, é um processo. A gente não pode largar o cliente para lá. Eu tenho feito isso. Tem algumas consultorias, Bernardo, essa semana eu queria fazer um alinhamento com você dos projetos, porque alguns estão me preocupando muito, os clientes estão desmarcando, eu sinto que o cara está perdendo a força. Se eu não fizer alguma coisa da nossa parte, vai cair tudo os projetos. Basicamente, isso aí. E o mês que vem, mesmo o Márcio reclamou com razão, porque na hora que ele entrou na palestra, eu não estava. Aí eu queria combinar com você, Bernardo, se a gente mudava as palestras para 19h30, porque eu tenho um compromisso de buscar meu filho aqui, e quando o trânsito está ruim, eu chego 7 no prego, aí o Márcio fica agoniado, e eu tenho sentido que a palestra tem que ter um empurrão de última hora. Mesmo a gente vai fazer tudo para a pessoa se inscrever, mas na hora que a gente abriu, tinha 16 pessoas. Depois que eu fui aqui, fazendo aqui, mudou para 30 e poucos, quase 40. Então, dobrou a quantidade de pessoas. É porque o nosso cliente é assim mesmo, ele está ocupado. Aí, se eu mando lá, entra agora, nós estamos ao vivo e tal, aí o cara entra no link. Então, vai ter a pessoa. Inclusive, eu falhei de novo, né? Eu não peguei a lista dos presentes, desculpa. Falhei de novo. Também é uma coisa que eu tenho que olhar aí, porque já é 2 vezes que eu não peço o pessoal para assinar, porque o embalo da reunião e tal, aí eu acabei esquecendo, mas eu vou anotar isso aqui para não esquecer. Beleza? Porque realmente é um esforço que precisa ter o registro de quem participou, para a gente tentar no comercial abordar a pessoa, mas realmente a conversa foi indo para o outro lado, a palestra foi muito boa, essa última palestra do Márcio, pena que teve só 38 pessoas, mas não é fácil reunir 38 pessoas também não. Aí eu penso, esse dinheiro, Rose, era para isso, para a gente divulgar a palestra gratuita, para poder impulsionar, para pegar pessoas um pouco fora do nosso já relacionamento, que a gente já tem uma planilha com 200, uma planilha não, um grupo com 200 pessoas, a gente tem a comunidade com 1.050 pessoas, todas essas eu coloco, e várias vezes, porque a pessoa não viu da primeira, esquece que estava marcado, eu entendo que precisa insistir, porque é assim que funciona mesmo. Bom, mas da minha parte aqui era isso aí. Agradecer a vocês aí. Desculpa que a gente acabou demorando até mais tempo, porque estava mais ou menos planejado, que era para ficar com 1 hora. Obrigado a todos aí. Quem quiser pontuar mais alguma coisa, fica à vontade. Da minha parte aqui, uma excelente semana e um bom fim de semana de descanso para vocês. Tá bom? Quem quiser pontuar alguma coisa, fica à vontade. Já postei. Diga. Oi? Gostaria de só pontuar, precisando de agendar uma reunião online com o Márcio, com o Breno Pires, da família Pires, e com o Marcelino, para apresentar o que ele já foi feito em relação à nova versão do MR Sistemas. Já até comecei a conversar com a Tatiana, a questão da agenda, né? Bacana do Márcio, Tatiana. Você acha o horário do Márcio, aí você pontua para mim, para eu me organizar, beleza? Da sua parte, Não, tranquilo. sim, Então, né? O Se Fabrício, for horário da ele noite, que eu não posso, só posso na quarta-feira, de 5 às 7 da noite, e eu tenho um compromisso segunda, terça, quinta e sexta. Eita, e o Breno só pode quinta e sexta, ou então vai ter que ser na segunda-feira da Sim, outra mas semana. eu só não posso de 5 às 7, é isso que eu estou falando. Ah, tá. Até esse horário eu posso. Mas quinta e sexta de manhã, a quinta-feira. Na Tá. sexta de manhã, eu marquei com um cliente que eu estou precisando que o projeto anda mais, de 8h30 às 10h30, eu faço reunião com eles, na sexta. Na quinta, por exemplo, se você quiser deixar marcado, já pode fazer. Só que vai depender da agenda aí da Tatiana. Pode falar, igual eu falei Tati. com o Fabrício, o Márcio está sem agenda. Não tem. À noite não tem como, porque tem um curso. Eu estou com um cliente aqui, na sexta-feira, às 14 horas, que ele ainda não me confirmou a agenda. Se até no final do dia que ele não me confirmar, normalmente eu costumo mandar para eles, porque a agenda não está disponível mais, sabe? E aí vai ter que ser na sexta-feira, às 14 horas. É o Aí tá único bom, tá, horário do Fabrício? dia que ele tem. O Breno só pode ir na sexta-feira, ou de manhã ou à noite.
na quinta-feira ele pode qualquer horário. Ou então a gente vai ter que deixar para outra semana, no início. Só que na outra semana o Márcio ele está em viagem. Ele A só marca está é a aqui reunião no sem o 11. Márcio, Fabrício. Eu participo e depois eu passo para ele. O que você Na acha? outra semana o Márcio está longe, ele está viajando. Tá, eu acho que eu acho que é viável, sim, a reunião sem o Márcio, porque o Márcio estava ansioso, assim, querendo saber alguma notícia do que o pessoal da família Pires já fez, né? Uhum. Tá, Beleza. beleza, baseado nessas informações, vou alinhar. Agenda para eu e você participar primeiro. Esquece do Márcio por enquanto. E se tiver alguma demanda lá, conversa com o Márcio e vamos enrolando. Beleza? Combinado, Beleza. então. Não, eu estou preocupado com a saúde do Márcio, tá? Trabalhando demais. Tá mesmo. Tá pesado aqui. É. Beleza, gente. Um abraço para vocês, então. Bom fim de Tchau, semana. tchau, Igualmente, bom fim de pessoal. Compartilhar Tchau, semana. tudo. tchau. Um Tchau, abraço, um bom abraço. fim de semana, pessoal. Tchau. Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau.